na primeira Igreja Batista de Lisboa, juntamente com muitas igrejas à volta do mundo, muitas igrejas ao longo da história. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens, mas homens divinamente inspirados. E é porque a Bíblia é a palavra de Deus que ela é, como nós costumamos dizer, é a nossa única regra de fé, daquilo que nós acreditamos, e de prática de tudo o que nós fazemos. Ela é a palavra de Deus. Se nos visita hoje, notem que tudo aquilo que nós fizemos neste culto procurou ser em resposta e com base na palavra de Deus. Começámos o culto não com os anúncios, mas com a leitura da palavra de Deus, a convidar-nos à adoração. Nós lemos a palavra, oramos, acreditamos nós, de acordo com aquilo que Deus espera que nós oremos. Nós cantamos e desejamos que os hinos que nós cantamos, que as letras que nós cantamos, sejam de reflexo daquilo que a Bíblia nos ensina. E claro, o clímax, o ponto alto da nossa reunião e do nosso culto, é a própria leitura e exposição da palavra. É isso que nós chamamos pregação ou sermão. É exatamente a leitura, a exposição e a aplicação da palavra às nossas vidas. Também temos a prática de, enquanto a palavra é exposta, de fazê-la sequencialmente, ou seja, de pegarmos num livro da Bíblia e ele ser lido consecutivamente, domingo após domingo, em sequência e exposto, para podermos ser expostos a toda a palavra de Deus. E foi há quase um ano, foi em agosto do ano passado, que nós começámos a ler e a estudar o livro de Josué. Isto não significa que passámos 52 domingos à volta deste livro, porque tivemos vários convidados. Uma das pessoas que também costuma pregar é o irmão Ruben e o irmão Celestino, e têm pregado também em diferentes textos, mas quando sou eu, temos seguido sequencialmente o livro de Josué, há quase um ano, e chegámos ao final na semana passada. E gostaríamos hoje de fazer um pequeno resumo, de fazer uma pequena conclusão de tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que nós temos lido e aplicado às nossas vidas. Vamos pensar um pouco no livro como um todo e pensar naquilo que nos ensina, para onde nos dirige e qual é a nossa resposta adequada. E começar desta forma com uma pequena pergunta. Já repararam, queridos irmãos, que quando nós lemos a Bíblia, existe um sem número de coisas que nós já assumimos. Isto é especialmente verdade para aqueles que cresceram no contexto da igreja, certo? Habituar-nos a ouvir a Bíblia ser lida, a ser ensinada, aprendemos sobre histórias da Bíblia, acontecimentos, verdades. E uma das coisas que nós assumimos quando depois vamos a um texto, quando abrimos a Bíblia, é o conhecimento prévio que nós temos. Mas gostaria de vos convidar mais uma vez a pensar de que cada vez que nós vimos ao texto bíblico, nós vamos ver como é importante termos um conhecimento alargado. Mas também é bom nós aproximarmos do texto bíblico como se fosse a primeira vez. Como se não o conhecêssemos. Porque isso é bom, isso ajuda-nos a pensar mais uma vez sobre as mesmas verdades. E ajuda-nos porque a Bíblia é profunda. É um texto simples, porque ele é claro, ele pode ser entendido, mas ao mesmo tempo ele é de verdades profundas, às quais, à medida que nós aprendemos, à medida que nós crescemos, à medida que nós lemos, à medida que nós somos expostos à palavra de Deus, nós vamos aprofundando-nos nesse conhecimento. É por isso que não é bom nós tomarmos por assumido que já sabemos. Não é bom chegarmos a de Josué e dizermos, eu já conheço essa história. É bom voltarmos para podermos construir naquilo que já sabemos, naquilo que Deus já nos ensinou. Dou-vos só um exemplo de como o nosso conhecimento prévio nos pode dar imensas respostas. Vejam, abram as vossas Bíblias no livro de Josué. É o 6º livro da Bíblia, depois que é conhecido, aquele que é conhecido como o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Vem o livro a que chamamos de Josué. Peço-vos que imaginem só por um momento que nunca leram a Bíblia. Imaginem que estão a ler estes versículos pela primeira vez. Vejam o versículo 1 e 2.
Para quem nunca leu a Bíblia ou tem um conhecimento limitado sobre esta coleção de livros, vejam como não é necessário sequer passar estes primeiros 2 versículos para termos um sem número de questões na nossa mente. Nós podemos perguntar, vejam, diz-nos assim o texto: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Vejam a quantidade de perguntas que estariam na nossa mente se nunca tivéssemos lido este texto. Quem é Moisés? Como é que ele morreu? Quem é este Senhor que o texto fala? Porquê e em que capacidade é que este Moisés servia àquele Senhor? Quem é este Josué, filho de Num? E como é que ele assistiu no passado a Moisés? E estas perguntas apenas no primeiro versículo. Imaginem as perguntas no segundo versículo. Porque este Senhor que nos fala, que nós ainda não sabemos quem é, dá um mandamento a este Josué, que parece ser o líder de um povo que nós não sabemos qual é. Este Senhor diz àquele Josué para levar aquele povo para uma terra que nós também não sabemos qual é. Só sabemos acerca deste rio Jordão. Este Senhor promete dar esta terra àquele povo que aparentemente já tinha prometido nos tempos daquele outro homem chamado Moisés. Entendem? Obviamente que a maioria dos que estão aqui presentes saberiam dar a resposta a todas estas questões, porque nós já lemos a Bíblia, muitos de nós temos muitos anos de fé e de aprendizagem. Mas o ponto que eu quero fazer mais uma vez é lembrar-vos de que é bom nós virmos sempre ao texto bíblico para aprender. Voltarmos às mesmas verdades para nos aprofundarmos nelas. Lembrarmos das mesmas verdades, porque temos a tendência de nos esquecer, mas também porque a Bíblia contém verdades que são profundas e vale a pena que reflitamos nelas vez após vez. E parece-me que este exercício é importante para lermos melhor as nossas Bíblias. Mas ao mesmo tempo também, notem que se lermos o livro de Josué de forma isolada, sem o conhecimento prévio, nós poderíamos aprender muitas coisas interessantes, mas eventualmente perder o mais importante. Certo? Ou seja, começarmos a ler este livro e não entendermos sequer que ele é a continuação de alguma coisa, por exemplo. Certo? E por isso o nosso desafio foi procurarmos abordar este texto e abordarmos este livro, por um lado, como se fosse a primeira vez, ou seja, lermos-lo de novo, voltarmos a lembrar das coisas que já sabemos, mas aprofundar-nos dessas verdades. Mas, ao mesmo tempo, lermos o texto no seu contexto, no contexto da Bíblia toda, no contexto das nossas vidas. E estes foram alguns princípios que nós usámos ao longo do último ano, enquanto estudámos este livro. O primeiro princípio foi este: o livro de Josué não é nem o princípio, nem o fim da história. Ponto número 1. Se os irmãos virem nas vossas traduções em português, não se esqueçam que este texto foi escrito originalmente em hebraico, nós temos a tradução para a nossa língua, mas vejam como começa. E sucedeu. Dá-nos esta ideia de que o começo do livro de Josué não é um verdadeiro início, mas que é como que um novo capítulo de uma história que começou antes. Este é um padrão típico nas Escrituras. Se os irmãos lerem muitos livros, especialmente livros de narrativa histórica no Antigo Testamento, muitos deles vão começar de forma similar. Vemos isto em Êxodo, Levítico, Números, Rute, Samuel, os livros dos reis, etc, etc. Mas, pelo contrário, existe um livro na Bíblia que começa de forma diferente. Ele é o livro dos Gênesis. Porquê? Porque Gênesis, em grego, significa princípio. É um livro que começa no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Houve o princípio da história. Josué é a continuação e deve ser entendido como continuação de uma história que começou muito tempo antes. E por isso, irmãos, ler o livro de Josué sem ler os livros que o antecedem não nos permite entender uma boa parte do seu significado. Porque Josué, como vimos,
vive e continua e vive às costas de um primeiro servo que era Moisés. Certo? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos Pentateuco, são exatamente os livros de Moisés. A história anterior, os episódios e o desenrolar da narrativa do livro que nós seguimos devem ser entendidos dentro desta grande narrativa. Ler Josué de forma descontextualizada ou qualquer outro livro do restante das Escrituras, entendam, seria como pegar num livro completo e ler apenas um capítulo. Ou pegar num puzzle de 1000 peças e ter apenas 10 na mão e conseguir fazer uma pequena parte. Entendem? O pequeno capítulo que nós lemos de um livro pode nos dar uma ideia acerca do livro, mas não nos dá a história toda, certo? Aliás, por vezes um capítulo só até nos pode levar ao engano sobre o que o livro é, certo? Os capítulos devem ser lidos dentro da sua história e narrativa completa. E isto é importante porque o mesmo se aplica às nossas vidas. Sabem, irmãos, no nosso egoísmo nós somos muitas vezes tentados a ver a realidade a partir de nós próprios. Mas o mundo não começou quando nós fomos criados, quando nós fomos concebidos. Nós não somos o centro da realidade e da história. A história tem um início e irá ter um fim. E nós ocupamos apenas um pequeno espaço nessa história. E o livro de Josué também nos ensinou a ver a nossa vida no meio dessa história. Nós vamos à história para nos encontrarmos nela, porque nós pertencemos a ela. Número 2. O livro de Josué foi escrito para a nossa edificação. Não foi escrito apenas para a nossa informação, não foi escrito apenas para enchermos as nossas mentes de coisas, não foi escrito apenas para alimentar a nossa curiosidade, foi escrito para a nossa edificação. É o que a própria Bíblia nos ensina, lemos em Romanos 15:4. Diz Paulo àqueles cristãos, porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. O que significa que o livro de Josué foi escrito para a nossa edificação, foi escrito para nosso ensino. Lemos também em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E este é um dos objetivos que a palavra de Deus tem connosco. A palavra de Deus revela quem Deus é. A palavra de Deus revela também quem nós somos. A palavra de Deus revela quem nós somos de verdade. Não a figura que nós construímos na nossa cabeça acerca de nós próprios, não na figura que nós construímos nas redes sociais acerca de nós próprios e da nossa família. A Bíblia faz-nos este favor de revelar-nos exatamente como nós somos, para que depois disso nós possamos ter um encontro honesto com Deus, perante a realidade de quem somos e de quem Deus é. E por isso o nosso desejo, queridos irmãos, é não apenas continuar a ler e expor a palavra de Deus para informar as nossas mentes. O nosso desejo é, e foi enquanto seguimos a narrativa de Josué, estarmos abertos a aprender acerca de Deus e de nós próprios, com o desejo de crescer em maturidade. E que o nosso crescimento em santidade, queridos irmãos, seja proporcional ao nosso crescimento intelectual. Que o nosso conhecimento acerca de quem Deus é possa chegar aos nossos corações e transformar as nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Ponto número 3. O livro de Josué não é, primeiramente, acerca de Josué, mas de Deus. Okay? O livro que toma o nome de Josué não é primeiramente acerca de Josué, é primeiramente acerca de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus é, antes de qualquer coisa, a revelação de Deus aos homens. E por isso o livro de Josué não foi escrito em primeiro lugar para nós conhecermos Josué ou o povo de Israel. O livro não é primeiramente acerca das personagens humanas. O livro de Josué foi escrito para, acima de qualquer outra coisa, nós conhecermos a Deus.
E este facto é evidente até pelo nome da personagem humana principal. O nome de Josué. Partindo do primeiro princípio de que devemos ler Josué dentro do seu contexto, nós sabemos isto em Números. Números, capítulo 13, versículo 16. Números é o quarto livro da Bíblia. Quarto livro que Moisés escreveu. E esse versículo diz-nos assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Eram 12. E depois diz-nos assim: e a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Em hebraico, Oseias significa salvação, livramento, ou ele salva. Mas Josué significa de uma forma mais concreta: Jeová salva. O nome de Oseias foi mudado. E lembrem-se que nas culturas antigas o nome referia-se ou procurava referir-se à identidade daquela pessoa, àquilo que a pessoa era. Não tanto escolher porque nos soa bem ou por qualquer tradição familiar, mas na cultura antiga o nome representava quem a pessoa era, a sua identidade. Neste caso, a mudança de nome revela uma mudança de identidade. O nome de Josué, notem, da própria personagem, diz mais acerca do seu Deus do que dele próprio. Diz-nos que a sua identidade está enraizada em quem Deus é. De que Ele é quem é, porque Jeová salva. Porque Jeová é a salvação. Porque o Senhor Deus é salvação. Tal como Josué, tal como o povo de Israel, queridos irmãos, a nossa identidade também está em Deus. Nós fomos criados à sua imagem, apesar da nossa imperfeição e do nosso pecado, o nosso desejo é ser como Ele. Lembrem-se, queridos irmãos, a igreja é a representação visível da glória do Deus invisível. Nós queremos ser como Ele. Ele é a nossa identidade. Nós fomos criados à sua imagem, o que significa que é Ele quem nos diz quem nós somos. É por isso que procuramos aprender acerca de Deus. Enquanto seguimos Josué e o povo de Israel, procuramos estar atentos acerca do que nos revela acerca de Deus. Porque quando nos encontramos com Deus e quando conhecemos quem Deus é, podemos então conhecer ou saber quem nós devemos ser. Fomos ensinados acerca da sua soberania, da sua santidade, da sua justiça, mas também da sua misericórdia, da sua graça e, obviamente, da sua fidelidade contínua ao seu povo. Ponto número 4, e onde vamos passar uma boa parte do nosso tempo. O livro de Josué leva-nos ou guia-nos a um outro Josué. Ou então revela-nos a necessidade de alguém melhor e maior do que Josué. Ponto número 4, o livro de Josué guia-nos a um Josué melhor. O livro de Josué é um livro que nos conduz ao Senhor Jesus. Se nós prestarmos atenção e lermos o livro de Josué no contexto de toda a Escritura, vemos que cada tema da narrativa de Josué é plenamente cumprido no Senhor Jesus, incluindo a personagem principal, como já vimos, Josué. Notem que, apesar de nós normalmente chamarmos o livro de Josué como parte dos livros históricos, certo? É bom lembrar-nos que, por alguma razão, na organização canónica hebraica, o livro de Josué está no conjunto de livros que são chamados de profetas anteriores. Quando Jesus falou acerca da lei dos profetas, o livro de Josué, Jesus leu o livro de Josué como se fosse um livro profético. Porquê? Porque o livro de Josué é um livro que antecipa a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Este facto, mais uma vez, começa com o próprio nome do personagem principal. Vejam, não é evidente para nós, por causa das nossas traduções, não é que elas estejam erradas, mas lembrem-se que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente, certo? Portanto, a tradução que nós temos em português, os livros do Antigo Testamento foram uma tradução do hebraico ou do aramaico, pequenas porções, e o Novo Testamento são traduções que vieram do texto original em grego.
Agora, por causa disto mesmo, nós podemos não dar conta de uma coisa. É que o nome Josué e Jesus são exatamente os mesmos. Sabiam disso? Josué é a tradução portuguesa do nome em hebraico, enquanto Jesus é a tradução exatamente do mesmo nome, mas do grego. E passou para a nossa língua como Josué e Jesus. Mas, curiosamente, são exatamente o mesmo nome. É por isso que, se ler em Hebreus 4, o autor faz um trocadilho exatamente com o nome, porque fala sobre o Jesus ou o Josué do Antigo Testamento e compara-o com o novo e melhor Josué do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Entendem? E, portanto, começa com o próprio nome do personagem humano principal, porque ele é Josué, ele é Jeová salva, mas ele não é o melhor Josué. E por isso devemos lembrar-vos disso mesmo. E convido-vos, por isso, agora o restante do tempo, a vermos de uma forma simples como a Escritura apresenta o Senhor Jesus, como o cumprimento final de todos os temas que nós vemos em Josué. Começando, e agora são todos subpontos deste ponto 4. Ponto número 1, de que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Vimos que este é um tema principal ou não do livro de Josué. Aliás, vemos se virem em Josué 21, Josué capítulo 21, versículos 43 a 45. Vejam aquilo que nós chamamos como o coração deste livro, o sumário de todo o livro. Diz-nos assim, Josué 21, 43 a 45. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Certo? É verdade ou não que dos versículos 13 a 21 é a distribuição da terra, de toda aquela terra, por cada tribo e por cada família. É o sumário desses capítulos. Vejam o versículo 44. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. A conquista da terra que nós vemos nos primeiros capítulos deste livro. Qual é a conclusão final? A conclusão final é o versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Mas, irmãos, não é preciso conhecer a história do povo de Israel para saber que, apesar de Josué ter sido um líder fiel a Deus, ele não conseguiu dar uma paz permanente àquele povo. A paz que eles conseguiram alcançar foi uma paz temporária. Na realidade, nenhum mero homem seria capaz de fazer isto, porque todos os homens apenas podem liderar um povo durante um curto espaço de tempo. Certo? E meros homens são eles próprios pecadores, eles não são perfeitos. Em contraste, as Escrituras apresentam o Senhor Jesus como o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Não como Josué, promessas temporárias, mas há alguém em cujas promessas eternas são garantidas. Lemos em 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele, no Senhor Jesus, são nele sim. E por ele o amém. Sabem o que isso significa? Em todas as nossas orações terminamos como? Oramos em nome do Senhor Jesus, certo? Porque acreditamos que as nossas orações são entregues a Deus através do Senhor Jesus, mas não só isso, acreditamos que as nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus e, portanto, é em nome do Senhor Jesus que nós trazemos essas orações ao Pai e depois terminamos como? Amém. Que significa assim seja, é uma palavra de confiança. Temos a certeza que o nosso Deus recebe as nossas orações, ouve as nossas orações. Não porque nós merecemos que Ele ouça, mas porque nós trazemos as nossas orações em nome do Senhor Jesus, certo? Agora vejam o significado de 2 Coríntios 1, 20, que é porque todas quantas promessas há em Deus são no Senhor Jesus, sim. E nele o amém, a palavra de confiança. É isso ou não que temos feito durante todo este culto? Lembrar-nos de tudo o que Jesus fez e da nossa segurança nele, certo? E termina desta forma, para a glória de Deus por nós. Entendem, irmãos? Jesus é melhor do que Josué. Jesus é melhor do que qualquer outro ser humano,
porque Jesus é o cumprimento perfeito de todas as promessas de Deus. Ponto número 2. Ao contrário de Josué, Jesus é um ser humano perfeito. Josué, mais uma vez, foi um homem fiel. Foi obediente a Deus. Na realidade, não houve nenhum outro momento da história, talvez, como este, no que diz respeito à obediência do povo em relação a Deus. Mas, mesmo neste momento, nós vimos, uma das coisas que nós vimos foi que Josué era um líder que, apesar de procurar obedecer a Deus, também falhou. Também pecou. Não fez todas as coisas de forma perfeita. Mas para além disso, notem isto, é que para além dele não ser perfeito, ele também não podia fazer uma coisa que só Jesus pôde fazer. Ele não podia fazer o povo obedecer ou transformar os seus corações. Entendem, irmãos? Ele só pode dirigir, ele só pode apontar o caminho. Mas ele não tem capacidade, nem nenhum outro homem para além de Jesus, de mudar os nossos corações. É por isso que nós lemos estas boas palavras no livro de Josué, em Josué 24:31, no capítulo que nós vimos a semana passada. Quando nos diz: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Mas sabem o que é que acontece quando chegamos ao livro de Juízes? Desobediência, e desobediência, e desobediência, e desobediência. Mas agora vejam aquilo que o Senhor Jesus foi capaz de fazer, quando nos diz em Hebreus 5, 8 a 10. Ainda que era filho, falando sobre o Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é capaz daquilo que Josué não foi capaz de fazer. Porque Jesus oferece uma salvação eterna. Porquê? Porque ele foi perfeito. Ele viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai. E por isso mesmo, naquela cruz, ele pôde pagar pelos nossos pecados, porque ele se ofereceu a si mesmo. Sabem, o ponto principal não é dizer Josué era mau e Jesus era bom, mas comparando, é entre Josué foi um bom líder, mas Jesus é perfeito. Jesus é melhor. Esta é a diferença entre continuarmos mortos nos nossos pecados e a nossa salvação eterna. Jesus é o nosso Salvador, porque Ele é um Salvador perfeito. Ele é um líder perfeito. Número 3. Josué foi fiel, mas Jesus é fidelidade. Notem mais uma vez a diferença, e a diferença entre um e outro é abismal. Não no sentido, mais uma vez, negativo e positivo, mas de bom e perfeito. Porque diz-nos, por exemplo, mais uma vez no último capítulo, Josué 24:15, quando o próprio Josué mostra o seu exemplo e diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez o seu desejo de obediência e de fidelidade. Mas agora vejam o que é que a Bíblia diz acerca do Filho, acerca do Senhor Jesus. Em Apocalipse 19:11, Josué foi fiel, mas ouçam o que diz acerca do Senhor Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e luta com justiça. Sabe, irmãos, Jesus foi e é alguém que é mais do que simplesmente ser fiel, porque ele é fidelidade. Fiel é o seu nome. Fidelidade não é simplesmente alguma coisa que ele faz, certo? Nós, pessoas, podemos ser fiéis. É alguma coisa que nós procuramos ser e fazer. Mas não há nenhum de nós que possa dizer: eu sou fiel. Só o próprio Deus. Só o Senhor Jesus, cujo nome é fiel. A sua fidelidade é, por isso, não apenas alguma coisa que Ele faz. Aquilo que Ele faz resulta de quem Ele é. E porque Deus não muda, nós podemos confiar nele. 2 Timóteo 2:11 e 13, palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
porque não pode negar-se a si mesmo. Ponto número 4. Josué foi um bom e fiel mediador entre o povo de Israel e Deus, mas Jesus é um melhor e perfeito mediador. Jesus é tão perfeito que após a sua vinda ele pode ser chamado como o único mediador. Houve muitos mediadores ao longo da história, mas quando Jesus chega, todos esses mediadores já não fazem sentido, porque o único necessário chegou. É isso que nós lemos em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Todos os mediadores do Velho Testamento eram temporários. O livro de Hebreus chama-lhes sombras, exemplos. Entendem? Eles eram a antecipação do verdadeiro mediador. Eles não eram para ser o salvador final ou o mediador final do povo. Eles eram para servir como um exemplo, como uma sombra, como uma imagem, como uma representação da necessidade que eles tinham de um mediador melhor. Entendem? Os sacerdotes do Antigo Testamento podiam fazer o quê? Podiam oferecer sacrifícios. Mas eles próprios, mais uma vez, assim como Josué, era necessário oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eles eram pecadores. Mas tinham um outro problema. É que aqueles sacerdotes morriam. E por isso era necessário muitos, uma e outra vez. Os sacrifícios eram necessários muitos, uma e outra vez. Porquê? Porque aquilo que era o verdadeiro sacrifício ainda não tinha vindo. Mas quando Jesus vem, Ele é tudo o que nós necessitamos. Ele é aquele melhor e maior Josué, porque Ele não é um mero homem. Sob a liderança de Josué, o povo recebeu uma terra onde poderia adorar e viver em comunhão com Deus. Mas a terra não foi dada como um fim em si mesmo, mas como um meio. Em Jesus, nós entramos na presença do próprio Deus. Nós podemos adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui no centro de Lisboa, nestas instalações, como podíamos estar em qualquer outro lado reunidos, porque não é o espaço que faz a igreja. Não é o espaço que faz a adoração. Aquilo que torna a adoração verdadeira é que a igreja de Cristo se reúne no seu nome para adorar a Deus. Entendem? O Senhor Jesus ocupou o espaço da terra e do templo. Nós já não precisamos mais de nos reunir num determinado espaço. Independentemente de onde a igreja se reunir, Deus está no nosso meio. Não por causa de nós, não por causa dos nossos méritos, não porque as pessoas que compõem esta reunião são melhores do que as outras, mas porque o nosso Salvador e o nosso Mediador é melhor. Nós adoramos nele e através dele, e por isso o nosso louvor é aceite. Ponto número 5. Josué alcançou descanso dos inimigos, mas só Jesus nos pode dar um descanso completo e total. Isto é o que nós lemos em Josué 11, 23. Assim, Josué tomou toda esta terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Ou Josué 21, 44. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os inimigos o Senhor deu na sua mão. O que Josué foi capaz de alcançar pelo poder de Deus foi assinalável. É assinalável, mas ainda assim insuficiente e temporário. Mas em Jesus nós encontramos um descanso daqueles que são os nossos principais inimigos, que é Satanás e o pecado. É por isso que este é um dos grandes convites do Evangelho. Um dos convites que Josué jamais poderia fazer, mas que o Senhor Jesus fez. Mateus 11, 28. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Algo que Josué jamais se atreveria a dizer. Josué poderia apontar o povo para Deus. Jamais Josué podia dizer: venham a mim. Mas Jesus pode,
porque Ele é o Deus feito homem. É por isso que nós lemos em Hebreus 4, 8 a 10. Porque se Josué, o Jesus do Antigo Testamento, lhes houvesse dado repouso, um repouso permanente, completo, total, eterno, não falaria depois disso de um outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Fala sobre Jesus. Só Jesus pode fazer este convite. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Porque só Ele é perfeito. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele nos pode dar este verdadeiro descanso. Um descanso permanente e completo. Ponto número 6. Josué foi um grande guerreiro. Foi capaz de conquistar os inimigos do povo e estabelecer o reino de Israel. Mas só Jesus foi aquele que inaugurou o verdadeiro reino de Deus. Como já vimos, o que Josué alcançou através do poder de Deus é assinalável. É um texto extraordinário. Ver como através da fé Deus operou através daquele povo para fazer coisas extraordinárias. Mas mais uma vez não foi a palavra final. A história não terminou naquele momento e mais à frente não vai terminar bem. Josué não foi capaz de lutar e conquistar o problema principal, mais uma vez, porque só Jesus o poderia fazer. Com Josué, as perspectivas parecem boas. Parece haver um futuro para Israel. Mas nós sabemos que foi sol de pouca dura. Porquê? Porque os principais inimigos daquele povo não eram as outras nações. O principal inimigo daquele povo eram os seus próprios corações. Mas Jesus pode anunciar o reino como alguma coisa certa e permanente e eterna. É por isso que logo que começa o seu Evangelho, Marcos começa desta forma, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João o Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. Jesus está a anunciar-se a si mesmo. O reino de Deus sou eu. E depois chama-os: arrependei-vos e crede no Evangelho. Através da sua ressurreição, irmãos, o Senhor Jesus afirma ter a autoridade sobre todas as coisas. Lembram-se? Mateus 28, antes de ascender aos céus, Ele diz aos seus discípulos para irem para um monte e quando eles estão juntos, eles adoram a Deus. O texto diz-nos até que alguns ainda duvidam. Isto é versículo 16 e 17. E depois no versículo 18 diz-nos o quê? Que Jesus lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Josué jamais se atreveria a dizer: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. A ele, Josué, foi-lhe dada e delegada uma autoridade durante um curto espaço de tempo, sob um povo pequeno e sob a direção de Deus. Mas Jesus pode dizer por direito: eu que vivi uma vida perfeita, eu que morri naquela cruz, eu que ressuscitei, a mim me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E depois diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes todas as coisas que vos tenho mandado. Uma e outra vez, Deus provou a sua presença no meio do povo nos tempos de Josué. Josué foi um bom mediador, ele representou Deus, mas em nenhum momento lhes é dito que Deus está no meio deles através de Josué. Na realidade, Josué nem sequer representa Deus dessa forma. O que é que representava nos tempos de Josué a presença de Deus no meio do povo? A Arca da Aliança. Lembram-se? O templo e a arca. Mas quando Jesus vem, vejam o início do Evangelho de Mateus e o fim. Quando Jesus vem, a arca e o templo já não são necessários. Porque agora nós temos esta promessa cumprida. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é
Deus conosco. E o texto que eu deixei a meio e não dei a última afirmação de Mateus 28? E eis que eu estou convosco para sempre. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Moisés tinha morrido, Josué morreu, mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai, ou seja, tem autoridade sobre todas as coisas, e prometeu estar conosco na pessoa do Espírito Santo. Quando Ele prometeu, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, um outro como eu. Esse é o Espírito Santo, que está aqui mesmo hoje conosco. O próprio Deus que se encontra conosco, a partir do qual nós temos o poder que jamais teríamos anteriormente. Tudo por causa daquilo que o Senhor Jesus fez no nosso lugar. Ele é muito maior, Ele é muito melhor do que Josué. Durante quase um ano nós lemos e estudamos este livro. Nele nós aprendemos acerca de Deus e de nós próprios. O livro de Josué antecipa a necessidade de um novo e de um melhor Josué. É por isso que nele aprendemos acerca de Jesus, da sua excelência e da sua perfeição, mas também da necessidade que nós temos dele. Este livro, ao ensinar-nos acerca de Deus e de nós próprios, ao antecipar a nossa necessidade de Jesus, convoca-nos também, exorta-nos também a confiarmos mais nele, a amarmos mais a Deus, a sabermos que se o próprio Deus esteve disposto a oferecer o seu próprio Filho no nosso lugar, o que não fará Ele por nós? Se Ele já nos disse, estás salvo, se Ele já nos concedeu essa salvação através do seu Filho, quem pode trazer acusação contra nós? É nele que nós estamos seguros. A minha oração, queridos irmãos, é que o Espírito Santo nos ajude a aplicar estas verdades às nossas vidas, à vida desta igreja. E ouçamos a exortação que nós temos em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Irmãos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e depois foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será abençoado no seu feito. E este é o nosso desejo, é de que ao ouvirmos a palavra de Deus possamos responder a ela de forma apropriada. E essa forma apropriada é amarmos a Deus e uns aos outros. É vivermos em obediência, vivermos em santidade. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer a Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é rica e ela é suficiente, porque ela nos revela quem Tu és e quem nós somos, mas revela-nos também o Teu Filho Jesus. E por isso, ó Pai, aquilo que nós mais desejamos é que a Tua palavra entre nos nossos corações. Transforma, ó Pai, as nossas vidas, para que, assim como nós ouvimos, não nos esqueçamos, mas coloquemos em prática tudo aquilo que ouvimos. É isso que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.